Olá, meu nome é Thaís. Este trabalho foi feito por mim e pela Alessandra e o nosso tema é monitoramento da qualidade do ar em ambiente urbano. No Brasil, da mesma forma em que há o aumento de problemas decorrentes da forte concentração urbana, há elevada importância quanto ao desenvolvimento e ampliação das políticas de controle de poluição ambiental. Em áreas urbanas, a poluição atmosférica tem apresentado aumento em função do crescimento do número de veículos motorizados em circulação e ao aumento da atividade industrial. A má qualidade do ar urbano tem causado sérios problemas às condições de vida das pessoas, das plantas e dos animais que vivem nas cidades e nas áreas próximas. Diante do aumento das fontes poluidoras, é preciso realizar um diagnóstico adequado da qualidade do ar, com a aplicação de tecnologias de monitoramento cada vez mais acessíveis, precisas e contínuas, e direcionar os processos de tratamento e controle da poluição nas fontes. Este trabalho tem como objetivo apontar os principais compostos orgânicos voláteis, precursores de ozônio na atmosfera nessas grandes regiões brasileiras, como, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Desta forma, é essencial a relação com o estudo de matrizes ambientais, desde a coleta de dados em campo até a análise em equipamentos em laboratório. Neste trabalho, serão mostradas as técnicas de análise e amostragem utilizadas nos artigos da consulta bibliográfica, a fim de ir de encontro com o tema proposto, que é o monitoramento da qualidade do ar em ambiente urbano. O artigo 1 é sobre os estudos dos compostos orgânicos voláteis precursores de ozônio na cidade de São Paulo. Neste artigo, Alvin cita que o ozônio é o principal problema de poluição do ar na cidade de São Paulo. E esse artigo foi realizado em uma estação de monitoramento da qualidade do ar da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, tendo como foco os principais compostos orgânicos voláteis precursores de ozônio na atmosfera paulistana. No artigo 1, a metodologia de amostragem dos compostos orgânicos voláteis utilizada foi baseada no método do TO15 da United States Environmental Protection Agency, que consiste na amostragem em canisters, seguido de pré-concentração criogênica da amostra e posterior análise por cromatografia gasosa com diversos detectores. As amostragens foram realizadas utilizando globos de aço inox de 6 litros, canister, eletropolidos internamente. Os globos de aço inoxidável foram limpos por um sistema comercial da Schontech, que utiliza como ferramentas de limpeza o aquecimento a 120 graus Celsius, alto vácuo e vapor d'água com ciclos alternados. Em um ponto de grande fluxo de veículos a 814 metros de altitude, em horários distintos, foram coletadas 36 amostras nos meses de agosto a setembro de 2006, nos quais o consumo de etanol era de aproximadamente 50% nesta época. Realizou-se a quantificação de 69 espécies de compostos orgânicos voláteis, sendo que o procedimento de amostragem foi realizado integrando 2 horas em cada amostra, utilizando controladores de fluxo de massa fixados em 50 ml por minuto, integrando 6 litros em 2 horas. As amostragens de aldeídos e hidrocarbonetos foram realizadas na mesma entrada de ar dos monitores de gases da estação telemétrica da CETESB. As análises de CO foram realizadas pelo monitor deste poluente da CETESB. No período entre o dia 10 de agosto até 28 de setembro de 2006, a velocidade média do vento foi de 1,63 metros por segundo. A precipitação acumulada foi de 60 milímetros. Ocorreram 15 inversões térmicas abaixo de 200 metros da superfície e 14,6% dos dias foi de calmaria, com a velocidade do vento inferior a 0,5 metros por segundo. Analisando os dados meteorológicos, durante esta campanha pode-se caracterizar como um período seco, de grande estabilidade atmosférica e formação de inversão térmica muito próxima à superfície, abaixo de 200 metros. Estas condições são desfavoráveis à dispersão dos poluentes, favorecendo o acúmulo dos poluentes e promovendo as altas concentrações de poluentes observadas durante o período de inverno na região metropolitana de São Paulo. Para a determinação das concentrações de CO realizadas pela rede telemétrica da CETESB, utilizou-se o analisador Gas Filter Correlation da Thermal Environmental Instruments, que mede a absorção da radiação infravermelha.
absorvida pelo CO durante 24 horas, e a média horária é calculada de 1 em 1 hora. Dando continuidade à análise dos artigos deste trabalho, o artigo 2 é sobre monitoramento da qualidade do ar, sendo realizado um diagnóstico das tecnologias e da rede de monitoramento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Teixeira cita nesse artigo que o objetivo é realmente abordar sobre as tecnologias adotadas no Brasil para monitoramento de ar e, em cima dessa abordagem, realizar um estudo de caso utilizando os dados disponíveis sobre a rede de monitoramento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao realizar a escolha de uma tecnologia de monitoramento, há alguns pontos que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, as exigências legais, porque é necessário respeitar algumas legislações em certos casos, os recursos que tem para aquisição, por exemplo, dessa tecnologia, que pode envolver equipamentos caros, a operação e a manutenção desses equipamentos, assim como a calibração, que está relacionada com a confiabilidade dos valores que foram medidos. Então, a seleção da tecnologia de controle ideal é determinada pelo poluente coletado, de acordo com o artigo, assim como pelas condições, por exemplo, da fonte estacionária e da eficiência e pela eficiência de controle que é necessário de acordo com a técnica e de acordo com o poluente que foi coletado também. O artigo 2 também cita características operacionais dos monitores das redes existentes no país, sendo que existem os amostradores passivos, onde a amostragem ocorre naturalmente por difusão molecular durante um período de tempo previamente definido, então pode ser um dia, uma semana, um mês. Existem os amostradores ativos, que podem ser manuais ou semiautomáticos, em que são utilizados para medir SO2 e material particulado, e os analisadores contínuos, que são os automáticos. Esse tipo de equipamento fornece medidas com resolução temporal alta, então, normalmente, numa média de 30 ou 60 minutos, e utilizam princípios eletroópticos. Quanto à amostragem e preparo de amostra, o Instituto Estadual do Meio do Ambiente do Rio de Janeiro tem 116 estações de monitoramento, sendo que 53 são semiautomáticas, 62 automáticas e 2 móveis. Então, toda essa rede de monitoramento abrange concentração de gases, material particulado no ar, parâmetro meteorológico, como por exemplo a direção do vento e a velocidade, temperatura, umidade, radiação solar, pressão atmosférica e precipitação. E a rede semiautomática tem estações que monitoram concentração de material particulado em suspensão na atmosfera, como nas frações partículas totais em suspensão. E também as estações dessa rede são visitadas semanalmente por técnicos do INEA, né, que é o Instituto Estadual do Ambiente, lá do Rio de Janeiro. E eles fazem aferição, programação e troca dos filtros que foram amostrados. Ou seja, eles fazem toda a manutenção para que a rede tenha um bom funcionamento. E diante de ambos os artigos que verificamos, algumas considerações finais são de grande valia, como, por exemplo, que vários pontos envolvem a caracterização de matrizes ambientais, como desde cuidados que devem ser básicos, né, como anotar o horário da coleta, até em análises mais complexas, como, por exemplo, no uso do cromatógrafo detector de ionização de chama, que foi citado em um dos artigos. E, inclusive, durante a análise deles, dos artigos, verificou-se que é importante o monitoramento e registro das condições climáticas, que é uma das estratégias, né, para realizar uma boa análise ambiental. A outra coisa que pode ser citado é em relação à escolha da tecnologia de monitoramento, porque tem que atender, além de, como já foi dito, exigências legais, também os recursos necessários disponíveis, assim como a operação, manutenção, calibração dos equipamentos. Então, tem que ser feita toda uma análise de confiabilidade e de qualidade envolvendo tanto a amostragem quanto a amostra em si, assim como a técnica utilizada e os instrumentos utilizados para que seja realizado esse monitoramento.
E conforme estudado a respeito de caracterização de matrizes ambientais, pode envolver diversas técnicas com diversos equipamentos. Nos artigos são citados, por exemplo, técnicas que envolvem cromatografia gasosa, espectrometria de massa, cromatografia com detector de ionização de chama e análises que medem a absorção da radiação infravermelha, como exemplo. E é extremamente importante o preparo das amostras. Então, antes de fazer uma coleta ou ir para o campo, é necessário que haja consciência de como deve ser o preparo dessa amostra, assim como a conservação dela, de quanto em quanto tempo tem que ser feita uma medição, por exemplo. E isso tem relação com a determinação analítica, porque vai influenciar depois na análise com algum equipamento, de acordo com a técnica escolhida. Então, outro ponto que também pode ser citado relacionando a caracterização de matrizes ambientais é a importância da determinação de sólidos e frações. Assim como as estações de monitoramento também devem ser visitadas por técnicos para fazerem aferição, programação e troca dos filtros amostrados, que foi citado no artigo 2. Então, ambos os artigos mostram o aprofundamento em relação ao tema, porque citam alguns conceitos, algumas técnicas, de forma aprofundada, assim como permite que o trabalho realizado aqui tenha um melhor entendimento a respeito da importância dos conceitos, da complexidade das matrizes ambientais e a sua caracterização de maneira geral. E essas são as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho. Muito obrigada.